PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para General Heleno. E você vai ver também. Black Friday começa nesta sexta-feira. E ainda, prazo para pagamento da primeira parcela do 13º termina hoje. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir o que é destaque nesse dia 28 de novembro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à transferência do general da reserva Augusto Heleno para a prisão domiciliar. O militar foi detido nesta semana no âmbito da investigação sobre a trama golpista e alegou sofrer de Alzheimer desde 2018. Vamos ver. Heleno, de 78 anos, está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado e 1 mês de detenção em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as circunstâncias do general indicam a necessidade de reavaliação e flexibilização da situação do custodiado. O quadro clínico do requerente é verificado, além dos relatórios e prontuários médicos apresentados pela defesa, pelo exame de rigidez física realizado pelo Comando Militar do Planalto. De acordo com o documento, a prisão domiciliar humanitária é recomendada uma vez que os parâmetros previstos na lei devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária do idoso. O Partido Liberal informou que vai suspender as atividades partidárias e a remuneração do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi anunciada após o político começar a cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal na ação da tentativa de golpe. Com o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, por tentativa de golpe, o PL, partido do ex-presidente, informou que vai suspender as atividades partidárias e a remuneração de Jair Bolsonaro pela legenda, enquanto estiver com os direitos políticos suspensos em razão da condenação no Supremo Tribunal Federal. Em nota, o partido afirmou que a suspensão é uma exigência legal, prevista na Lei dos Partidos Políticos e em decisões da Justiça Eleitoral. Além da pena de prisão, Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal. A condenação de Bolsonaro foi definida no último dia 25 pela primeira turma do STF. O tribunal reconheceu o trânsito em julgado do processo, encerrando as possibilidades do ex-presidente apresentar recursos. O PL mantinha a remuneração mensal por serviços técnico-profissionais ao ex-presidente. Até setembro deste ano, o valor pago alcançava 88 mil por mês. Em fevereiro, o partido fez uma transferência de R$ 99.447, sob a alegação de outras despesas com pessoal. Para além do salário, Bolsonaro ainda recebe outras 2 aposentadorias. Uma, resultado de sua atuação como capitão reformado do Exército, totaliza R$ 12.861 e a outra soma R$ 41.500. Os valores listados foram acessados por meio do portal da Transparência e da prestação de contas feitas pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral. Após concluir a fase decisiva da trama golpista que levou à prisão de Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal entra agora na etapa mais sensível da crise das emendas parlamentares e se prepara para julgar o primeiro caso de desvio envolvendo congressistas, uma investigação aberta durante a apuração do chamado orçamento secreto. O desdobramento ocorre a menos de 1 ano das eleições de 2026 e inaugura uma nova frente de tensão com o Congresso Nacional. O processo, sob relatoria de Cristiano Zanin, mira os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente de deputado Bosco Costa, todos do Partido Liberal. A Procuradoria-Geral da República acusa o grupo de cobrar propina para liberar pouco mais de R$ 6 milhões em emendas de saúde
destinadas a São José de Ribamar, Maranhão. O caso veio à tona após denúncia do então prefeito da cidade, José Eudes Sampaio, em 2021, que relatou ter sido alvo de cobranças de propina pelo grupo. As defesas dos deputados apresentaram alegações finais, etapa em que os réus fazem suas últimas manifestações antes do julgamento. A fase ocorre após a PGR pedir, em novembro, a condenação dos 3 parlamentares por corrupção passiva e organização criminosa. Na sequência, Zanin abriu prazo de 5 dias úteis para que os demais réus que não apresentaram suas alegações finais o façam. E, paralelamente, já solicitou ao presidente da primeira turma, Flávio Dino, datas para pautar o julgamento da ação penal. E começou hoje a Black Friday, data esperada por muitos consumidores para aproveitar descontos e comprar mais barato. Mas é preciso ficar atento, já que, apesar das boas ofertas, muitos se aproveitam da promoção para aplicar golpes. Com a chegada da data da Black Friday, marcada para esta sexta-feira, as lojas físicas e online estão cheias de promessas de ofertas. Mas, devido à maior movimentação do comércio durante a data, o consumidor pode enfrentar problemas e até mesmo tentativas de golpes durante as compras pela internet. Há diversos cuidados que podem ser tomados pelos consumidores para se prevenir durante as compras, principalmente online, indicados por especialistas e pela Secretaria Nacional do Consumidor, e acompanhar o preço dos produtos com antecedência, ou utilizar sites que permitem ver as variações nos preços. Nos últimos meses, são boas ideias para evitar cair em falsos descontos. Algumas empresas alegam que os preços abaixaram, sem o preço diminuir realmente, ou quando a loja subiu o preço antes para voltar ao valor normal na sequência e afirmar que houve desconto. Comparar preços entre diferentes lojas também é fundamental. Preços muito abaixo do padrão devem levantar desconfiança, principalmente no caso de lojas sem histórico comprovado. Também é igualmente importante garantir que o site do qual se compra é confiável. Para verificar se um site desconhecido é seguro, a recomendação é reunir o máximo de informações da página, conferir o CPNJ no site da Receita Federal, buscar o endereço e verificar se ele existe. É possível também pesquisar a reputação da página em sites como o Reclame Aqui ou no consumidor.gov.br, por exemplo. O Procon de São Paulo também disponibiliza uma lista de sites de empresas que são más fornecedoras e devem ser evitadas. Quanto ao método de pagamento, é mais seguro utilizar cartão de crédito ou intermediadores reconhecidos, como plataformas de pagamento seguras. Por outro lado, para pagamentos realizados com o Pix, pode ser mais difícil de obter reembolso. Por isso, é necessário desconfiar de lojas que aceitam apenas Pix ou transferência. E está no fim do prazo para as empresas fazerem o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo oficial vence no dia 30 de novembro, que cai no domingo neste ano. A primeira parcela vence no dia 30, mas como cai no domingo, as empresas precisam adiantar o pagamento. Se o empregado não receber o depósito até o prazo determinado, ele deve se comunicar formalmente com o empregador no setor de recursos humanos. E caso a empresa não regularize o pagamento, o empregado pode acionar a fiscalização federal. O trabalhador ou o sindicato da categoria pode apresentar uma denúncia à Superintendência Regional do Trabalho. Assim, o órgão aplicará multa administrativa ao empregador. Mas, se nem isso resolver, resta a via judicial para ingressar com uma reclamação trabalhista individual com ou sem o auxílio de um advogado. Além do valor devido, são acrescidos correção monetária e juros. Em casos graves, o atraso chega a justificar até o rompimento do vínculo empregatício por culpa do empregador. Segundo o DIEESE, o abono salarial deve movimentar quase 370 bilhões de reais na economia até o fim do ano. Esse valor corresponde a 2,9% do PIB e alcança cerca de 95 milhões e 300 mil pessoas. Trabalhadores com carteira assinada.
representam 62,5% do total e concentram 260 bilhões de reais. Outros cerca de 110 bilhões de reais vão para aposentados e pensionistas do INSS, parte deles com valores antecipados entre abril e maio. E olha só, a Caixa Econômica Federal conclui o pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família. Recebem nesta sexta-feira os beneficiários com o número de inscrição social de final 0. Vamos conferir. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 683,28. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançou 18.650.000 famílias, com gasto de 12.690 bilhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar. Nutris paga 6 parcelas de R$ 50. As mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 às gestantes e mães que amamentam, um valor de R$ 50 para cada filho de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a cada criança de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E você vai ver a seguir: bombeiros concluem combate ao fogo em Hong Kong. 128 pessoas morreram. E antes do intervalo, na sua tela, o tempo na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Os termômetros marcam 25 graus por lá. A Redação HIT volta em instantes. Os bombeiros de Hong Kong concluíram nesta sexta-feira o combate ao incêndio do complexo residencial, que foi devastado por um incêndio que deixou pelo menos 128 mortos, o pior registrado na cidade em décadas, de acordo com o governo chinês. Corpos de vítimas do pior incêndio registrado em várias décadas em Hong Kong seguiam sendo transportados para um centro de medicina forense no bairro de Sha Tin. Em uma coletiva de imprensa, autoridades informaram que há 79 feridos e atualizaram o saldo de mortos na tragédia. Este incêndio já causou 128 mortes. Esse total inclui 108 corpos recuperados no local e 4 pessoas que faleceram no hospital após serem transferidas. O número também inclui 16 restos carbonizados que ainda estão sendo recuperados do prédio. Até o momento, apenas 39 corpos foram identificados. O incêndio, que durou mais de 40 horas, segundo o Departamento de Bombeiros, foi praticamente extinto. O fogo começou na tarde de quarta-feira, nos tradicionais andaimes de bambu, instalados nas torres em reforma do conjunto residencial Vang Fu Court, que tem mais de 1.800 apartamentos no distrito de Taipo, zona norte do território. Alguns apontaram que os alarmes de incêndio em vários prédios não dispararam. Nossa equipe de inspeção de segurança contra incêndio foi enviada ontem para inspecionar os sistemas de alarme de incêndio em 8 edifícios. Descobrimos que esses alarmes estavam com defeito. Tomaremos medidas de fiscalização a respeito disso. A informação está alinhada com o que relataram moradores
que afirmaram não ter ouvido nenhuma sirene e que precisaram seguir de porta em porta para alertar os vizinhos sobre o perigo. As autoridades investigam as causas do incêndio, incluindo a presença dos andaimes de bambu altamente inflamáveis e das redes de proteção de plástico que frequentemente envolvem os edifícios em reforma na cidade. A polícia já anunciou a detenção de 3 homens suspeitos de negligência depois que deixaram embalagens de espuma no local. O Departamento do Trabalho informou que realizou 16 inspeções nas obras de manutenção do conjunto residencial desde julho de 2024, a mais recente em 20 de novembro, e que emitiu advertências. A tragédia gerou uma onda de solidariedade, com uma distribuição de roupas, alimentos e artigos para o lar organizada em uma praça pública, assim como cabines que ofereciam atendimento médico e psicológico. O governo ainda anunciou a criação de um fundo de 38,5 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais, para ajudar as vítimas. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer Morro Agudo, no interior de São Paulo. Localizada no interior do estado de São Paulo, Morro Agudo faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto e está situada na região de São Joaquim da Barra. A cidade é conhecida por ser hospitaleira e ter um ambiente tranquilo, típico de cidades pequenas do interior. O município é reconhecido como uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar do Brasil. E vamos com uma câmera ao vivo de Morro Agudo. Por lá, os termômetros marcam 31 graus. E olha só, Morro Agudo conquistou a sua autonomia em 1934, se tornando um município no ano seguinte. A partir da década de 1970, a cana-de-açúcar se tornou a principal atividade econômica da cidade, com a instalação de usinas na região. E o nome, claro, se refere à paisagem com uma elevação pontiaguda. E para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a cidade, Morro Agudo está localizada a aproximadamente 379 quilômetros da capital, São Paulo. E é com estas belas imagens que eu encerro esta edição do Redação Hit. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.